sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado meu coração perante tua face, ó Senhor, rocha minha, redentor meu. Nesse segundo domingo da Páscoa, nós começamos com uma importante narrativa. Começamos lá no texto de Atos, memorando um pouquinho o que, inclusive, o rei Davi, nos seus salmos, já anunciava sobre o Cristo, mesmo que não entendesse muito bem. E aí, a gente tem um ponto-chave aí, entender muito bem. Quando a gente vai para o Evangelho de hoje, nós vemos aquela famosa passagem, Jesus foi ressuscitado, encontra os seus discípulos. Tomé não estava ali no grupo, na hora. E aí todo mundo vai depois eufórico contar para Tomé o que aconteceu e ele... não sei, essa história está meio estranha, E aí ele fala, não, eu mesmo tenho que ver, tenho que tocar, E claro, a gente, num primeiro momento, pode ver isso de forma ruim, mas não necessariamente, Eu acho que no lugar do Tomé nós acharíamos a mesma coisa. Era uma história muito estranha que os outros estavam contando e então ele ficou com o pé atrás. Mas Jesus, inclusive, aparece para ele justamente para poder sanar essas dúvidas que ele tinha. E aí vem um ponto importante, Tomé, ele reconhece, ele percebe as coisas, e Jesus fala aquela famosa frase, Bem-aventurados os que não viram e creram. É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso, por quê? Primeiro, a gente tem várias formas de a gente conseguir ver, mesmo nos tempos de hoje, a ação do Cristo ressuscitado no nosso mundo. Se a gente olhar em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, as ações realmente transformadoras de vidas, transformadoras de almas que Cristo faz na vida das pessoas. Aí nós conseguimos enxergar o poder, a graça desse Cristo ressurreto. A gente tem histórias inúmeras no nosso mundo, na história da igreja, de fortes conversões, pessoas que eram completamente ligadas aos desejos de morte, aos desejos de destruição, pessoas que viviam realmente na maldade e conseguiram se converter, serem transformados, feitos novas criaturas, por Cristo. É por isso que ao longo do ano a gente vai sempre lembrando, os grandes santos que foram acontecendo na história da igreja, que muitos deles têm exemplos assim para dar. Quando a gente vê essa transformação radical, que seja verdadeira, porque também tem muita gente que gosta de parecer o que não é. Quando a gente vê essa transformação real, verdadeira, a gente consegue também contemplar o poder da ressurreição de Cristo, a transformação completa da pessoa. Mas, às vezes a gente não consegue ver. Às vezes a gente vê tanta coisa que parece fora de lugar, tanta coisa no nosso mundo não parece condizente com o mundo, que é amado por Deus, tanta coisa às vezes na nossa vida que nos causa angústia, nos causa sofrimento, e aí fica difícil às vezes a gente perceber a ação do Cristo ressuscitado. Mas apesar disso, aqueles que conseguem firmes ter fé
na ressurreição de Cristo são os bem-aventurados, aqueles que conseguem crer ainda no poder da ressurreição, no poder da transformação, nesse amor de Deus, que não foi só tão grande a ponto de se sacrificar na cruz, mas que dela sai vencedor com a ressurreição. Quem crê nisso, sem conseguir ver de nenhuma forma, é bem-aventurado, está muito firme. É importante que a gente pense, quando na carta de São Pedro, a gente leu hoje, ele fala justamente disso. São protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. A mensagem que a gente tem de hoje, a mensagem que é muito importante para a gente tirar dessa história de Tomé, dessa alerta, né, de São Pedro, para a gente, para muito além de uma questão só de dúvida ou não. Mas é principalmente uma mensagem, é sempre bom lembrar, a Páscoa ela sempre está muito ligada à ideia da esperança, né? É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de força para a gente. Porque mesmo que em alguns momentos na nossa vida as coisas não pareçam caminhar, alguns momentos no nosso mundo as coisas pareçam não caminhar adequadamente, a gente sabe que não é esse o final da história. Essa é a base da nossa fé. A gente sempre, esse período da Semana Santa que passou há pouco tempo, ele é um período tão intenso por quê? Justamente ele nos lembra desses altos e baixos da vida. Esses altos e baixos que fazem parte da nossa caminhada de fé, né? Vai ter o momento da Sexta-feira da Paixão, vai ter um momento mais difícil, mais dramático, vai ter um momento em que a gente parece não ver a saída, mas também vai ter o momento do domingo de Páscoa, vai ter o momento da ressurreição. E o que nós somos chamados hoje, qual é a mensagem de hoje, né, dos textos de hoje? Justamente que nós mantenhamos nossos olhos firmes em Cristo, nossa fé verdadeiramente firmada. Porque se nós sabemos que até onde vai chegar a história, a gente não deve desanimar no meio do caminho. A gente não deve perder a fé no meio do caminho. Vai ter um momento que a gente não vai ver esse poder de Deus agindo ao nosso redor. Mas ainda assim, nós sabemos dele, temos confiança, estamos firmes nesse propósito. E aí conseguimos permanecer, mesmo que durante um tempo estejamos entristecidos por todo tipo de provação, como o apóstolo nos lembrou. Mas é por pouco tempo, né? Esse tempo da provação, esse tempo da tristeza, ele passa, ele tem um final. Quando a gente olha para o nosso mundo com sua cultura de morte, muitas vezes, com tanta coisa errada, tanta maldade, tanta coisa completamente fora dos planos de Deus, a gente, como cristãos, nós devemos olhar para isso, reconhecendo que aquilo está fora dos planos de Deus e reconhecendo que aquilo ali tem um prazo de validade. Aquilo ali tem um momento para acabar. Essa deve ser
a nossa grande inspiração, a nossa grande fé. E nós recebemos o Espírito Santo, e também acaba que nessa passagem de hoje muitas vezes passa batido, que é o momento em que Jesus assopra o Espírito Santo sobre os discípulos, porque nós somos enviados a levar a esse mundo isso. Nós somos levados para anunciar o perdão dos pecados, anunciar essas boas novas. Nós somos fortalecidos pelo próprio Deus para podermos ir. E é cada um de nós tem esse papel. Cada um de nós deve, mesmo nas adversidades, e é claro que às vezes a gente não vai se sentir forte o suficiente, mas mesmo nas adversidades, deve se manter firme na fé para si, mas também para os outros, para poder levar um pouco de acolhida, um pouco de esperança, um pouco dessa ressurreição. A gente deve sempre pensar que entendemos a ressurreição de Cristo também, né, como o destino final de todas as pessoas. Tanto que na nossa igreja nós utilizamos até nas cerimônias fúnebres o branco para nos lembrar da ressurreição, nos lembrar que ali não é o fim. Mas também devemos lembrar que há outros tipos de morte no nosso mundo, não só a morte física. Há pessoas que verdadeiramente andam como que mortas, né? Há uma morte interior, há uma morte em que as pessoas já não têm mais gosto para nada, não tem mais valores, não há mais, às vezes, qualquer tipo de motivação. Às vezes as pessoas já estão desanimadas. E é interessante essa palavra animada, né? Ou o desanimada, porque ela vem da mesma palavra ânima, que é a alma. Então, quando a pessoa está desanimada, é como se ela estivesse perdendo a sua própria alma. Ela estivesse com a sua essência vital se esvaindo. E quando a gente vai anunciar a ressurreição, e a ressurreição de Cristo, ela deve ser em todos os aspectos da vida, a gente não está anunciando só uma coisa para o pós-morte. A gente está anunciando para o agora. A gente está anunciando que é o momento dessas pessoas que também estão fragilizadas, que às vezes estão desorientadas, que estão perdidas, né? Que elas também precisam provar dessa ressurreição. E às vezes a gente também vai estar nesse momento, e a gente também precisa provar dessa ressurreição, precisa saber que Cristo, todas as coisas são feitas novas, né? Precisa sentir essa vida voltando dentro de nós. Isso é um desafio. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa simples, mas é muito desafiador. A gente está vivendo um momento no nosso mundo que a gente vê desde pessoas indo pelos caminhos de morte, pela opção pelo mal, e a gente tem, seja também pessoas que estão vivendo em completo desânimo, em completa angústia, em completa fragilidade, que também necessitam desse socorro, necessitam receber boas novas. É isso que é o significado do Evangelho, boas novas. E a gente, cada um de nós, né, recebe de Deus o Espírito Santo para poder ser um pontinho de luz, um pequeno semeador de boas novas para as pessoas ao nosso redor, as pessoas com quem nós convivemos, nossos amigos, nossos familiares, né, nossos colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus nos mantenha firmes
na fé no Cristo ressuscitado, para ultrapassar este pouco de tempo das provações e estarmos firmados no poder da gloriosa ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.